Esse aqui é o Pod Mel, é o podcast do agronegócio, onde a gente vai ensinar vocês a chegarem à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o Thiago Oliveira. Eu sou o Luiz Paulo. Eu sou o José Aparecido. E hoje nós estamos entrevistando esses dois alunos nossos aqui, que são duas figuraças, já estiveram com a gente aqui em Goiânia, no nosso encontro, no nosso Congresso Supremo, e vão contar um pouco da história deles aqui, que eles têm uma trajetória fenomenal. Vamos bater um papo com vocês aqui. Vocês estão falando de onde, gente? Então, a gente fala aqui de Camanducaia, Monte Verde, sul de Minas Gerais. Sul de Minas Gerais, aquela região que é famosa, região serrana, não é isso mesmo? Isso, região de montanhas. E conta um pouco da história de vocês. Como é que vocês começaram a trabalhar com abelhas? Desde quando vocês começaram a mexer com a apicultura? Então, eu vou passar para o meu pai, que ele que começou, né? Deu início na apicultura e vai contar um pouco da história. Então fala pra gente, como é que começou isso aí? Tiago, então, em 1990, eu estava construindo a minha propriedade aqui, aí a gente estava descansando do almoço, parou um senhor aqui de Monte Verde, oferecendo, querendo arrumar lugar para colocar 3 caixas de abelha. Aí, nós arrumamos um lugarzinho para ele aí, daí foi um começo, né? Aí foi como um hobby mesmo daí, porque era dele as abelhas, daí foi só um lugar para colocar, daí ele dava uns melzinhos para nós, quando colhia, né? Mas passou um ano, ele ficou doente. Aí nós já tinha 8 caixas. Daí ele passou para a gente tomar conta dessas 8 caixas. E quando a gente colhesse o mel, para a gente dar um pouco de mel para ele. Mas que ele nunca veio pegar o mel quando a gente colheu, sabe? Nunca mais apareceu. Isso, nunca mais apareceu. Aí a gente colhia, era pouco, né? Porque é hobby. Colhia uma melgueirinha de mel por ano só. Mas nós começamos a vender mel, né? E no começo as caixas eram até padrão Schenck, né? Era padrão Schenck lá no começo. É a região mais fria de vocês, né? A região mais fria. Então, olha só, a gente lá na escola ensina o pessoal como fazer arrendamento, como você vai na propriedade de terceiro, como você aborda o terceiro para poder montar uma apiária em terra de terceiro. No caso de vocês foi diferente, né? Vocês eram os terceiros, o senhor era dono da propriedade e chegou uma pessoa que não tinha propriedade e falou, vamos montar uma apiária na terra do senhor? Ele colocou umas caixinhas, começou a montar um negócio e o senhor recebia um pagamento, um arrendamento em mel. Foi assim que começou, então? Isso, foi assim. Porque a gente gostava de abelha também, né? Porque a gente nasceu e cresceu no sítio, a gente pegava a abelha, tirava mel do mato, né? Já conhecia a abelha, né? Já conhecia a abelha. Daí não tinha nenhum problema para nós, né? Porque a atividade nossa era a agricultura. A gente era lavorista, plantava lavoura de batata. Plantava batata na época, então. Batata. Aí chegou as abelhas, 8 colmeias, pouca produção, mas já era o suficiente para sobrar. Sobrava mel, vocês resolveram vender o mel. Isso, aí resolvemos vender o mel. E daí o primeiro cliente nosso foi os nossos amigos, os nossos vizinhos, né? Como se diz, os mais próximos. E conseguiu vender bem? Você achou que valia a pena e começou a melhorar? Como é que foi isso aí? Não, já o mel, porque o mel puro é muito procurado, é muito bem aceito, né? A pessoa encontra o mel, ele volta a pegar de novo. Nunca fica numa compra só. Não é verdade? E quando foi que entrou o professor Armindo, entrou a Escola de Apicultura? Como é que foi que vocês conheceram a gente? Ô, Tiago, o Armindo, em 2011, quando a gente já aumentou as abelhas, que eu quis comprar umas máquinas novas para o meu apiário, aí eu encontrei o telefone do Armindo na internet. Daí eu liguei para ele na época, eu conversei com ele pessoalmente por telefone, eu fui muito bem atendido, muito bem recebido por telefone já, né?
Aí daí para cá, eu já comecei a seguir o canal, né? E daí nunca mais parou daí. E isso foi que ano o senhor falou? Foi em 2011 para 2012. Não, não foi, Certo. não. 2011 foi o curso. Acho que foi antes. Um ano depois. Foi antes. Um ano depois. Quando eu liguei para mim para comprar as máquinas, foi antes. 2018, 2019, por aí. O professor Armindo estava em Goiânia já ou estava em Minas ainda? Acho que era Goiânia já. O Armindo estava em Goiânia já. Aham. Aí o senhor fez o curso com ele, então, foi presencial? Não, aconteceu, em Ah, 2000 essa ligação dele, que eu acredito que foi, não marcou o ano certinho, mas acredito que foi 2018, 2019, por aí. aham. E nessa época, em 2019, já estava com mais de 100 colmeias já. Ah, então já tinha uma quantidade boa. Então, desde E- aquele início até quando vocês conheceram o professor Armindo, já estava com 100 colmeias. Porque Isso aí. foi de 1990, foi o começo da apicultura, cedendo a propriedade para o senhor colocar as colmeias. Aí, de 1990, aí foi passando tempo, né? Foi sobrando mel, além de vender para os vizinhos, para os amigos, começou a sobrar mel. Aí meu pai pegava o carro e montava uma barraquinha, uma mesinha na beira da rodovia, que a gente está bem pertinho da rodovia que liga Monte Verde aqui, e a gente ficava vendendo lá na beira da rodovia para os turistas, pessoal que vinha passear em Monte Verde. Aí foi passando o tempo e continuando com a agricultura. Aí chegou em 2011, que meu pai tinha 15 caixas de abelha e trabalhava na agricultura. Aí chegou em 2011 e ele decidiu parar com a agricultura, por causa que estava ficando difícil mexer com lavoura. Aí parou em 2011 e nisso, até então meu pai não tinha curso de apicultura ainda. A companhia Melhoramentos, que é a Melhoramentos Florestal, que é a empresa de reflorestamento aqui da região, estava anunciando curso de apicultura. Aí meu pai tinha acabado de parar de mexer com lavoura, se interessou, foi lá, se inscreveu no curso. Era um curso presencial, aí ele começou a fazer o curso. O curso foi um curso bem demorado, o professor de apicultura vinha só uma vez por mês. Aí esse curso demorou 6 meses. Quando ele finalizou o curso, nisso a empresa também trouxe 25 colmeias para ministrar o curso. Aí, finalizando o curso, o pessoal ao longo do caminho foi desistindo, por causa que demorou muito. Aí só finalizou o meu pai e um compadre dele ao longo dos 6 meses. Aí, no final desses 6 meses, concluindo o curso, a Melhoramentos Florestal dividiu as 25 colmeias para os dois apicultores que ficaram, finalizaram o curso, e nisso eles ganharam também o direito de poder trabalhar dentro da fazenda, instalar os apiários e retirar as abelhas que estão oferecendo algum perigo para fazer algum corte de madeira e tal. E tinha alguma monocultura nessa fazenda, um pasto apícola bom nessa fazenda? Então, essa fazenda da Melhoramentos é reflorestamento de pinos e eucalipto. Só que tem muita área que é área de APP, que é mata nativa, que é isso que a gente busca para instalar os apiários, porque a maioria dos eucaliptos que eles plantam aqui é eucalipto cronado. Por causa da região muito fria, esse eucalipto não dá flor. Então a gente procura mais as áreas de APP. Entendi. Então foi com esse direito de explorar essa área de preservação que vocês conseguiram aumentar a quantidade de colmeias e conseguiram ampliar até chegar nesse ponto de ter 100 colmeias. Isso. Então, Bacana. nesse ano de 2011, no caso, meu pai já tinha 15 colmeias, já ganhou mais 12. Finalizando o curso, já foi para quase 30 colmeias. Assim, rápido, né? Aí Aumentou já, né? E também conseguiu os espaços para montar o apiário, né, dentro da fazenda. E com esse treinamento, o senhor já teve confiança de começar a escalar mais e colocar mais colmeias, montar mais apiário. E o resultado? Como é que foi o resultado do senhor? Então já veio o primeiro ensinamento daí, porque até então a gente não tinha nenhum, né? Aí já foi melhorando muito, porque daí fazia resgate, já não perdia mais, foi melhorando o modo de trabalhar, foi aprendendo, aí foi aprimorando, né?
Então vamos dizer assim, antes de o senhor fazer nenhum treinamento, o senhor era um caixoteiro, que o senhor não tinha conhecimento nenhum, fazia com a intuição mesmo, do jeito que dava, colhia quando dava. Como é que era o resultado? E como é que era o resultado nessa época? O resultado era muito pouca produção, porque a gente, aquele curso mesmo que ensina do início ao fim, não tinha, né? Porque eu fiz o curso de mel e cera, o primeiro que eu fiz com o professor Radamés, lá de São Paulo. Depois que veio um segundo curso, que foi o Senar de Belo Horizonte, aí veio o terceiro curso, que foi também foi de rainha, foi de produção de rainha, né? Geleia real e rainha. Aí eu já tinha um de mel e própolis. Aí foi melhorando, mas daí esses cursos não são muito completos, né, Tiago? Mas já serviu para o senhor ter algum conhecimento, melhorar um pouco mais a produção do senhor? Já serviu. Já ajudou. Bacana. Por que o senhor resolveu fazer um curso com o professor Armindo? Ô, Tiago, então, em 2018 para 2019, eu já estava com 120 colmeias daí. E eu tinha um problema de desgaste no meu joelho, então eu não estava aguentando mais tocar as colmeias. E daí, em 2019, entrou a pandemia, né? Você lembra? E a procura do mel foi muito grande. Eu, coitado de mim, já com as pernas ruins, aí foi a hora que eu convidei o Luiz Paulo, que trabalhava numa empresa aqui perto. Fiz convite para ele, para vir trabalhar comigo daí, se ele se interessava, né? Daí ele se interessou. Aí foi a hora que eu falei para ele que o curso que ele ia fazer é eu que ia escolher. Que é o curso da Companhia da Abelha, né? Porque o senhor já conhecia o professor Armindo? Professor Armindo, eu já acompanhava o canal desde 2011. Aham, muitos anos, então. Muitos anos. Em 2011, eu liguei para ele para comprar as primeiras máquinas. Ele falou aqui que não, mas não. Em 2011, eu liguei para o Armindo para me comprar as primeiras máquinas. Aham, o primeiro contato foi para comprar equipamento ainda. O primeiro contato foi com ele para comprar equipamento. E daí eu fui muito bem recebido, que não falei. Aí a gente já se interessou de lá, ele me falou do canal, né, que a gente não sabia até então. Aí a gente já começou a acompanhar desde lá daí. Entendi. Entendeu? Bacana. Então, Luiz, você então não tinha conhecimento nenhum de abelha quando você fez o curso da escola com o professor Armindo? Não. O que acontece? O conhecimento que eu tinha, porque, por exemplo, chegou na pandemia, eu estava trabalhando de CLT, né, registrado, só que chegou na pandemia, as empresas começaram a parar. Aí Fechou meu pai começou a parar, ficar semanas, 15 dias, meses parado. Aí meu pai chegou e falou para mim, ó, eu estou instalando um apiário novo aqui no bairro próximo, vamos ajudar a fazer resgate? Aí você vai ajudando, aí você vai começando a aprender. Aí, até então, antes de eu fazer o curso da Companhia da Abelha, eu tinha uma experiência com meu pai, ajudando a fazer resgate, ajudando a colher mel. Só experiência na prática mesmo. Só na prática. Aí, meu pai falou assim, vamos trabalhar comigo, só com apicultura, né? Sair da empresa para trabalhar só com apicultura, viver da apicultura. Meu pai, então, já vivia da apicultura, sozinho, estava dando conta mais de cuidar de todas as colmeias, fazer os manejos. Aí ele me falou, já que você vai vir trabalhar comigo, por que você não faz um curso? Aí ele falou, a Companhia da Vida vai ter um curso agora, essa semana, gratuito. Se inscreve lá e faz o curso. Aí eu se inscrevi no curso gratuito em 2021. Isso foi em 2021. Fiz o curso gratuito, né? E no final do curso, o professor Armindo abriu as matrículas para o curso prêmio na época, né? Uhum. Curso prêmio de apicultura. Aí eu falei com meu pai, vamos fazer o curso e aí eu fiz o curso, ainda estava trabalhando na empresa, porque a empresa demorou para dispensar. Eu já tinha quase 9 anos de empresa, daí eu falei para meu pai, vou pedir para eles me dispensar, assim que eles dispensar, eu já fico trabalhando direto na apicultura. Aí eu fui fazendo o curso prêmio
e ajudando meu pai nas horas vagas, fazendo resgate, colhendo mel, fazendo alguns manejos nos apiários. Aí, assim que a empresa me dispensou em agosto de 2021, que eu já tinha finalizado o curso Premium, assisti todas as aulas, e aí a gente começou a aplicar os métodos, né, do curso Premium depois que eu saí da empresa, porque até então, o manejo do meu pai não tinha um manejo, um conhecimento igual o curso passa para a gente, né? Por exemplo, eu trabalhava com uma melgueira, quando a colmeia enchia a melgueira de mel, ele colhia e ponhava uma vazia no lugar. Não tinha um método de alimentação, período de escassez, troca de cera, troca de rainha. Não fazia Não fazia isso, né, Tiago? Não era esse manejo passo a passo que o professor ensina hoje, né? calendário apícola. Aham. E me diz uma coisa, como é que era, então, o resultado de vocês antes de fazer o curso com o professor Armindo e o resultado depois? Como é que era a produção? Então, a produção é mais ou menos 2 melgueiras de mel por ano, por colmeia, né? Se cada melgueira aí é 12 quilos de mel, então fazia 20, 25 quilos de mel aí. Isso. Isso é no máximo. No máximo isso. Só que depois do curso, o que aconteceu? A gente não perdia enxame mais, porque a gente perdia muito enxame também, porque não fazia alimentação. Não fazia alimentação, né? Não sabia a hora que tinha que alimentar. Então, perdia muito enxame. Às vezes, resgatava. Por exemplo, quando eu comecei a ajudar ele, a gente abriu uma apiário de 15 colmeias, fizemos 15 resgates, chegou no período de escassez, sobrou 5, 6 enxames só. Porque perdia por causa que não sabia que tinha que alimentar, né? Aí, depois do curso? Depois do curso... Perdeu mais, nunca mais perdi. Mudou tudo, né? Bacana. E questão da produção, como é que ficou a produção? Vocês produziam uma média de 20, 25 quilos de mel por colmeia, depois do curso, fazendo manejo pré-safra, trabalhando direitinho em todos esses métodos, como é que ficou a questão de produção? Questão de produção, no ano de 2021 que a gente começou a implantar o método. 2022 ainda foi ruim porque foi quebra de safra aqui na região nossa, né? 2021 foi a geada negra, 2022 Eu também lembro disso. Choveu muito, então... Vai 5 meses e meio chovendo em 2022. Aí não... Sem parar, só alimentando dele. A gente teve uma produção muito fraca em questão do ano, né? Do clima, do tempo. Aí a natureza não ajudou. Isso, agora na safra 2023, 2024, que graças a Deus o tempo ajudou. A florada foi muito boa, a produção aí subiu para 30, 40, 45 quilos, até 50 quilos de mel por colmeia. Na colmeia. Isso. Bacana. E, Luiz, você fez o curso, já tinha feito algum curso presencial? Não, né? Antes de fazer com o professor Armindo? Só fez o curso online. E você, com o curso online, você teve confiança? Você teve... como é que foi o conteúdo para você assistir em casa? Você conseguiu aprender bem pelo curso online, só assistindo pelo computador, pelo celular? Consegui aprender bem. E outra como eu já estava fazendo o curso online e trabalhando na prática, no apiário com meu pai, facilitou ainda mais, né? Porque você já está assistindo e já vai aplicando. Então, foi bem rápido, né, para pegar o jeito. Bacana. E vamos falar um pouco da marca de vocês. Qual que é o nome do apiário de vocês? É o apiário Flores da Serra. Tem como mostrar um mel, um rótulo aí, mostrar pra gente? Sim. Vamos dar uma olhadinha, ver qual que é ver a marca de vocês. Tem Instagram? Tem. Qual que é o Instagram? É apiário Flores da Serra também. Flores da Serra. Isso. Bacana, bonito o produto de vocês. Quando é que vocês implementaram o rótulo? Quando é que vocês começaram a vender com essa apresentação, essa marca? Então, quando meu pai começou os primeiros mel, já teve rótulo, né? Já. Só que foi bem simplesinho, né, no começo. Até o ano de 2019. Que em 2019, o meu pai já tinha montado a sala de mel, a gente deu entrada na certificação do selo SIM. Então, nosso mel é certificado, selo SIM, selo de inspeção municipal, aqui do nosso município. Maravilha. Mostra o selinho pra gente aí, o pessoal vê que vocês têm o mel certificado. Ah, bacana. Isso vale ouro, gente.
Muito bacana. Hoje, como é que foi a produção de vocês aí esse ano? Vocês produziram quanto nesse último ano aí, nessa última safra? Então, a safra agora, 2023, 2024, que a nossa safra terminou agora em janeiro, né? É, A gente alcançou aí 4 toneladas de mel. bacana. E como é que vocês vendem esse mel hoje? Hoje a gente vende tudo ao consumidor final, fracionado. Que bacana. O que a gente está vendo aí atrás são os produtos que vocês ofertam para o consumidor. Fala um pouquinho para a gente que produtos que vocês têm. Então, hoje, Thiago, além do mel silvestre, que é o mel aqui da Serra da Mantiqueira, produzido aqui na região de Monte Verde, além do mel silvestre in natura, a gente tem também o extrato de própolis verde, temos o pólen apícola desidratado, a geleia real, temos também os méis compostos, que vem mel com própolis, tem mel com própolis e guaco, tem o mel com própolis pólen, geleia real, que é o super composto. Aí a gente tem também o sabonete de mel e própolis, a pomada de própolis, tem também aqui o mel sachê, né? O mel em sachê, a gente vende a tirinha. Tem o favo de mel também, né? O favo de mel a gente vende em 2 tamanhos, né? Tem o cubo em acrílico, tem o favo grande, né? O quadro. Bacana. Vamos falar um pouco de preço aí. Como é que é o preço desse mel em cubo de vocês? O cubo, Thiago, a gente vende o cubo, tem o rótulozinho, tudo também. A gente vende o cubo a R$40. Bacana. R$40 o cubo acrílico. E o quadro da Melgueira, aquele quadro bonito lá atrás? O quadro de melgueira a gente vende a R$120. Que bacana, hein? Então, uma melgueira aí, 120, 10 melgueiras, tá R$1.200 só numa melgueira, hein? Só na melgueira. Para quem que vende? Quem que compra um quadro desse aí? Então, Thiago, a gente tem um pessoal aqui de Camanducaia que faz festas, faz eventos. Aí eles compram direto para colocar em evento. Pessoal que faz festa. Buffet. Aham. Tá todo o suporte. E o cubozinho, vocês estão vendendo a R$40 o cubo. Cabe quantos cubos num quadro de melgueira? 6. 6, né? Então é 24, 6 vezes 4 dá... 6 na melgueira, então dá 60 cubos, né? 60 cubos numa melgueira. 60 cubos. Vou fazer umas continhas rápidas aqui. Então, 60 vezes 40... Então fica 2.400 uma melgueira. 2.400. Que bacana. Então, ou seja, vocês estão aprendendo a agregar valor no mel, né? Isso. Qual o preço do mel? Só o mel in natura. Como é que você está vendendo o preço do quilo dele? O mel a gente vende a R$60 o quilo. Por enquanto. Por que por enquanto? Porque dá para subir. Então, 4 toneladas de mel estão vendendo mel in natura a R$60 o quilo. E o mel composto? Como é que está o preço desse mel composto de vocês? Mel composto, eu tenho aqui o mel, esse é o com própolis. Só mel Esse é clássico. Esse é clássico. O mel já é uma coisa muito saudável. O pessoal adora consumir o mel por questão de saúde. Agora, mel com própolis é demais. O pessoal fica louco nesse produto, né? Verdade. O mel com própolis sai 45 potinhos de 300 gramas. 300 gramas. Então, vamos colocar aqui, conta rápida aqui, R$45 vezes R$45, né? Então, dá mais de R$140 o quilo dele. Isso. Bacana. Olha como agrega o valor. O mel in natura sai a R$60 o quilo e o mel composto com próprio está saindo a R$140 o quilo. Olha que maravilha. Viu? Quase triplicou, né? Na verdade. Ainda tem também daí o com próprios e guacos. Que esse aqui é campeão de venda, né? Pessoal para tosse, roquidão, bronquite. Excelente. Esse 300 gramas? R$50? R$50, potinho 300 gramas. Maravilha. Esse sai mais de R$150 o quilo dele. Mais de 150. Mais de 150. Muito bom. Tem o super composto. Com próprios pólen e geleia real. Sai a quanto esse aí? Esse sai a 70. Olha só, mais de R$200 o quilo. Mais de 200 quilos. Mais de 200. Fantástico, hein? Me diz uma coisa, onde vocês aprenderam a fazer... Vocês fabricam todos esses méis compostos? É tudo produção nossa, graças ao que a gente adquiriu
em 2022 o curso CMC, aí do professor Armindo, curso de manipulação com os produtos apícolas, né? Então, vocês aprenderam a fazer os alimentos manipulados e os cosméticos também, né? Você falou que tem sabonete, você tem aí para mostrar pra gente? Tem. Tem aqui o sabonete. Tô vendo na caixinha. Eu vou tirar aqui, tá? Oh, rapaz, que embalagem bonita. Aí, ó. Lindo. Sabonetinho. Glicernado de mel e própolis. Muito bom. Sai quanto sabonetinho? Sai a 15. Olha aí que maravilha. Além do sabonete, tem a pomada de própolis verde. Campeã de venda também. Conheço a receita também. Vende muito. Vende muito. Excelente. Excelente produto, viu, Tiago? Oh, coisa boa. Tudo se aprenderam lá no curso de manipulação e cosmetologia. Tudo lá no curso. Tudo Gente, lá. parabéns. Vocês têm uma loja muito bem montada, já tem uma linha de produtos muito charmosa, tem uma marca que já tem valor. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Os produtos estão lindos aí, tá uma apresentação fantástica. Obrigadão, Muito Thiago. bacana. A gente também melhorou bem a rotulagem depois do curso. Depois do que eu fiz o curso Como Vender o Seu Mel, né, dentro do curso Premium, que até então a gente já tinha um rótulo, mas depois disso a gente aprimorou várias coisas no nosso rótulo. E apresenta bem melhor o produto, né? Deixa o produto bem apresentável. Que bacana, gente. Você tem uma noção aí, Luiz, mais ou menos, como é que está o ticket médio dos seus produtos que você está vendendo hoje? O ticket médio do mel in natura, do mel puro, né? Está sendo R$ 76,50. R$ 76,50. Nossa, fantástico, hein? Muito bom. E você vende para quem? Quem que é seu público aí? É o turista? Quem que aparece aí para comprar de vocês? O nosso público maior é o turismo. Por causa que aqui em Monte Verde é turismo o ano inteiro, né? Turismo é de inverno, o pico maior é no inverno. Mas acabou que período de férias, período de final de ano, que a cidade fica muito bonita, fica muito bem enfeitada, o pessoal vem muito. Aqui é turismo, porque aqui está 2h30 só da capital de São Paulo. E vocês estão no mês de dezembro aí, final de ano é mais frio? Como é que é o tempo aí? Dezembro até que é quente, mas às vezes algum dia o tempo dá uma reviravolta, outro dá uma esfriadinha. E você está numa produção aí de 4 toneladas esse ano, e no ticket médio de 76, só o mel, vocês vão faturar, tem uma prospecção de faturamento aí de pelo menos R$300 mil esse ano, não é? Isso. Então, vendendo direto ao consumidor final. Pois é, então vocês já estão garantidos a nossa placa, aquele troféu que o professor dá no nosso congresso, dos alunos que fazem superprodução e fazem um superfaturamento com a venda do mel. Vocês atingiram aí aquele patamar que a gente coloca de mais de R$100 mil por ano. Vou até mostrar para a nossa turma aqui. Isso aqui, ó. São os nossos troféus, que todo ano a gente premia os alunos que são destaque na apicultura no Brasil, que tem grande produção e tem essa visão empreendedora de fazer grande faturamento com mel, e vocês já têm direito a essa plaquinha aqui. Opa, e vocês estão convidados a vir aqui no nosso congresso esse ano, é dia 19, 20 e 21 de abril, para receber o troféu de vocês. Opa! Tá bom? Vou deixar aqui já público para vocês saberem que vocês já têm direito a esse troféu aqui, tá? Tá garantida a placa. Tá garantido, esse ano tá garantido. Gente, parabéns, gostei demais de conversar com vocês. É uma história inspiradora. Eu conversei com vocês dias para trás no Café com Mel e eu achei muito bacana. Falei, gente, vamos gravar uma entrevista que vocês têm uma história inspiradora. Começaram lá de baixo há muitos anos, buscaram conhecimento. É seu João, né? José. É seu José. Seu José, o senhor, desde aquela época de 1990, o senhor falou que o senhor fez um curso de mel e cera, fez o curso do Senar, fez o curso de produção de rainha, fez o curso de geleia real, fez o curso de mel e própolis. O senhor sempre foi buscando conhecimento, não é? Sempre fui. Então, o senhor chegou onde o senhor está agora, não foi à toa, não foi coincidência. Não foi. Foi suado, né? Foi mais dedicado à apicultura
depois que a gente deixou a atividade de lavoura, né? Aí, depois que a gente fez o curso, né? Cruz Paulo fez o curso da companhia, né? O prêmio, mas eu acabei fazendo junto, né? Aí, aí que, como se diz, clareou a mente. E eu perguntar para o senhor, valeu a pena investir tanto em conhecimento? Ô, Tiago, com certeza, porque os clientes da gente vêm comprar o mel e as conversas da turma é que a gente fica feliz, porque vendendo um superalimento, né? É Aí bacana, né? Gratificante. é muito gratificante, porque vender uma coisa boa para a turma, para o povo, para a população, sem ficar com a consciência pesada, né? Porque vende alimento de verdade, coisa É, boa. é. E fala uma coisa, qual que é o projeto para vocês da apicultura no futuro? O que vocês esperam fazer aí em médio prazo, longo prazo? O que vocês pensam daqui para frente? Então, Thiago, hoje a gente tá com a faixa de mais ou menos, são 10 apiários, faixa de mais ou menos 160 colmeias. A gente já pretende ampliar aí até umas 200 colmeias, né? E a produção aí vamos supor, até umas 6, 8 toneladas de mel por ano aí. Bacana. Tudo vendendo consumidor final. Isso, Tudo no final. vai Escala- aumentando, vai Escalar e aumentando, crescer, né? Isso. vai crescer. Porque mercado nós temos, a gente está vendo aí que todos os alunos, eles têm essa facilidade de vender, eles conseguem reconhecer como o mel é um produto que está muito mal explorado ainda no mercado. O brasileiro não sabe comer mel, o brasileiro não aprendeu ainda a comer mel. O pouco que se come, o apicultor nada de braçada, quando consegue aproveitar esse mercado, sabe vender para esse mercado. Então o brasileiro está despertando ainda para conhecer o mel. Pensa quando o brasileiro começar a comer mel igual o americano come. Que o brasileiro não come nem 100 gramas de mel por ano. O brasileiro. O americano é quase 1 quilo por ano. Então, olha o potencial que a gente tem para crescer com esse mel que a gente produz, que é o melhor mel do mundo. Um mel sem resíduo, um mel sem remédio, um mel sem nenhum tipo de acaricida, sem antibiótico. Ainda mais a gente está aqui com os apiários dentro da mata nativa aqui é mel orgânico. 100% orgânico aí. 100% Só falta o selo. Só mato. Só mato. Olha só. Olha só, gente, isso é valioso demais. Isso é valioso. Vocês têm um ouro líquido na mão aí. É, o ouro líquido, com certeza. É verdade. É isso aí. Gente, parabéns. Gostei demais da história de vocês. Uma história realmente inspiradora, tá? Ó, e eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar. O pessoal da edição vai colocar aqui o Instagram de vocês aqui para eles acompanharem, começar a seguir vocês aí, para vocês também fazerem história. Que é isso que o professor Armindo quer, é isso que a Escola de Apicultura quer. Pessoas que têm essa visão empreendedora para fazer história na economia nacional. Então, a gente quer mudar o PIB do agronegócio para que o mel, para que a apicultura tenha lugar de destaque e relevância. E aí vocês estão fazendo aí. Vocês estão sabendo trabalhar com um produto, que é um produto que não é commodity, não é para vender a preço de banana, não é para vender a R$7, R$10 o quilo, é um produto nobre. Então, e vocês mostraram o que é o produto nobre. Vocês mostraram como fazer um produto nobre, como apresentar para o consumidor um produto nobre, e o resultado é isso aí. É o faturamento que vocês têm, essa lojinha linda que vocês têm aí. Incentivar o pessoal, que nem a gente já vive da apicultura, né? Já dedica totalmente à apicultura, a incentivar o pessoal que está entrando recente na escola de apicultura a aprimorar cada vez mais e assim crescer o nosso negócio apícola, né? De cada um. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta só para a gente cortar e colocar na internet assim. Luiz, dá para viver de apicultura? Com certeza, dá para viver tranquilo. Dá para viver bem, viver tranquilo, pagar as continhas, tá? Tem que trabalhar bem também, dedicar, buscar conhecimento, mas rapaz, o sucesso não vem de graça, não é só cruzar os braços e esperar a abelha trabalhar para nós, não. O retorno é gratificante. Bacana, gente. Obrigado por essa participação de vocês aqui, gostei demais de gravar com vocês aqui. E obrigado por compartilhar a história de vocês com muita gente que vai se inspirar. E eu quero que vocês dêem uma mensagem final para quem está começando, quem tem uma fazendinha, tem uma chacrinha. Fala, pessoal, como começar, se vale a pena começar. Dá um recado final aí para o pessoal. Então, o recado é
o pessoal que está começando procurar conhecimento, né? Primeiramente, fazer as coisas direitinho, dedicar, seguir o método, né? Planejar, né? Planejar bem, trabalhar certinho, dedicar a fazer como manda mesmo, o método, né, do professor Amino, ou qualquer outro método que a pessoa for seguir direitinho, né? E o resultado vem. Que dedicando, trabalhando certinho, o resultado uma hora chega. Bom demais, gente. É isso aí. Valeu demais. Seu José, Luiz, valeu, muito bom conversar com vocês, tá? Grande abraço para vocês aí. Quando eu for em Monte Verde, eu quero conhecer a loja de vocês. Vou falar conhecer o apiário não, porque é mais complicado, mas a loja, eu faço questão de ir e comprar uma bisnaga de vocês para trazer aqui pro nosso Hall da Fama, tá? Opa, seja bem-vindo. Nosso meu tem aí no... Já tá com o professor lá, né? Tá. Ah, legal demais. O mel e próprios. Bom demais. O nosso tem lá já. Não, coisa boa. Gente, brigadão, hein? Opa, tamo junto, Thiago. Abraço. Valeu, grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.